Atenção! Começa agora uma teleaula de elementos de máquinas do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 15. Bons estudos! Oi, e aí? Estudou direitinho nossa primeira aula de elementos de apoio? Fez todos os exercícios? Fez, não fez? Bom, tudo bem. De qualquer modo, é bom ir se preparando, porque hoje a gente vai entrar de sola nisso aqui, ó. A gente vai estudar as buchas, tá ligado? Esse é o tema da nossa segunda teleaula de elementos de apoio, dentro do curso Elementos de Máquinas. Você vai ver como é que as buchas apareceram no mundo da mecânica. Vai ver em que situações elas são usadas. Vai saber como elas são classificadas como buchas de fricção radial ou buchas de fricção axial. E você vai conhecer também as buchas guia, que são usadas para furação e alargamento. Bom, como você já viu, hoje é o dia das buchas aqui no Telecurso Profissionalizante. E pode se preparar, porque as buchas estão soltas. Não, não e não. Você ainda não me convenceu, Edgar. Por que essa bucha e não uma outra? Neus, eu acho que você ainda não está entendendo. Essa bucha pode ajudar mais no desempenho do nosso kart. Não, pode ser que seja isso mesmo. Mas só que você ainda não me provou, entende? Então vamos fazer o seguinte. Vamos estudar esse assunto desde o início. Desde a origem das primeiras buchas. Aí você vai dizer se concorda ou não com o meu ponto de vista. Você topa? Se eu topo, é claro que eu topo. Você sabe que eu adoro estudar. Aliás, eu gosto mais ainda quando a gente estuda a história, quando a gente conhece as origens do assunto que a gente está pesquisando. E o assunto que a gente está pesquisando hoje é a bucha. Mas para a gente ficar por dentro da origem da bucha, primeiro a gente tem que ficar por dentro da origem da roda. E você está por dentro desse assunto? Não se sabe quem inventou a roda. Mas sabe-se que os povos da Mesopotâmia, há mais de 3.000 anos atrás, já usavam carros. Esses carros eram puxados por burros e tinham duas rodas. Mais tarde, alguém teve a ideia de apoiar essas duas rodas num eixo. E foi aí que apareceu um bom motivo para se inventar a bucha, o atrito. O movimento rotativo entre as rodas e o eixo causava muito atrito. E esse atrito desgastava muito as rodas e o eixo. Como antigamente o eixo era feito de madeira, essa troca era muito fácil de fazer quando as rodas e o eixo estavam gastos. Depois, quando esse eixo começou a ser feito de metal, essa troca começou a ficar muito cara e trabalhosa. Então, para evitar que o atrito corroesse as rodas e os eixos dos carros, alguém teve a boa ideia de colocar um anel de metal entre um e outro. Um anel de metal como este aqui, que fosse fácil de trocar e que não custasse caro. Uma peça que resolvesse o problema de uma maneira simples e barata. E essa peça aqui é justamente o que nós chamamos de bucha. Bucha. Olha uma aqui. Ela aparece no mecanismo de um monte de aparelhos e instrumentos que a gente usa todo dia. Como nesse liquidificador aqui, ó. E aparece das mais variadas maneiras. As buchas são elementos de máquinas de forma cilíndrica ou cônica. Elas servem para apoiar eixos, como você já sabe, mas elas também servem para guiar brocas e alargadores. Normalmente, as buchas são fabricadas em metal ou material plástico. Para que você comece a diferenciar uma bucha da outra, vamos dar uma olhada na sua classificação. A classificação das buchas pode ser feita pelo tipo de solicitação que a gente faz a elas. Por exemplo, quando a gente submete a bucha a um esforço radial, a gente usa uma bucha de fricção radial. Quando a gente submete uma bucha a um esforço axial, a gente usa uma bucha de fricção axial. E quando a gente submete a bucha a um esforço nos dois sentidos, a gente usa uma bucha cônica, essa que você confere aí. Vamos dar uma conferida agora com mais profundidade em cada um desses tipos de buchas, começando com a bucha de fricção radial. Essa aqui, ó. Essa o que, Neuza? Essa bucha, olha aqui, uma bucha de fricção radial. É ou não é uma boa pro nosso kart, Edgar? Deixa eu ver.
Bom, esta é uma bucha de fricção radial feita de um corpo cilíndrico furado. Por aqui, ó, por esse furo, é que entram os lubrificantes. É o tipo mais comum de bucha radial que existe. E aí, não serve? Não, Neuza, olha, esse tipo de bucha é utilizado para peças de cargas pequenas ou em lugares de fácil manutenção. Foi você mesmo que disse que mais importante do que a gente escolher o material certo era a gente estudar tudo que a gente pudesse sobre o assunto? É verdade. Então, Neuza, a gente só viu um tipo de bucha e você já quer escolher? Pra que a pressa? Tá certo. O Ed tem razão. Por isso mesmo vamos dar uma conferida nas buchas de fricção axial. Para saber direitinho o que é uma bucha de fricção axial, é que nós voltamos aqui à Escola Senai para conversar com o professor João. Professor, como é que a gente identifica uma bucha axial? Bem, uma bucha de fricção axial é a que a gente usa para suportar o esforço de um eixo em posição vertical. O senhor poderia nos dar um exemplo? Essa bucha aqui, por exemplo, ela suporta o eixo de uma máquina retificadora. Esse eixo fica na vertical, assim. E a bucha suporta o seu esforço. Obrigada. Vamos conhecer agora uma outra bucha, a bucha cônica. Essa bucha é do tipo que a gente usa para suportar um esforço duplo, ou seja, a bucha cônica suporta tanto o esforço radial quanto o esforço axial. Quase sempre, a bucha cônica precisa de um dispositivo de fixação e por isso mesmo ela é muito pouco usada. Bom, Edgar, agora a gente já estudou os 3 tipos de bucha. Quer dizer, então, a gente já pode começar... Não, Neuza, isso não é tudo, não. Porque além de conhecer as buchas pela classificação, ou seja, bucha de fricção axial, bucha de fricção radial e bucha cônica, a gente ainda tem muitas outras buchas para estudar. É mesmo? É, a gente ainda não estudou outros grupos de buchas que existem, que são as buchas guia para furação e alargamento. Buchas guias são aquelas que orientam uma ferramenta para que ela possa se autoposicionar num dispositivo de furação. Quer dizer, é com elas que a gente consegue ter uma posição correta de uma superfície usinada. Professor João, por favor, gostaria que o senhor nos explicasse um pouco mais como são as buchas guias. Bem, as buchas guias são elementos de precisão. Elas são utilizadas em máquinas como essa aqui, nessa posição. E estão sujeitas ao desgaste por atrito. E de que material são feitas as buchas guias? Bom, justamente para suportar o atrito, elas são feitas em aço duro, com superfícies bem lisas e de preferência retificadas. Bom, estou imaginando que existem diversos tipos de buchas guias com vários materiais, um para cada tipo de situação, é isso? Exato. Essa aqui, por exemplo, é uma bucha pequena. Ela é feita em aço carbono temperado ou nitretado. Agora, é interessante notar que a distância entre a bucha guia e o produto se baseia em 2 parâmetros. E quais são esses 2 parâmetros? Vamos lá. Quando o cavaco deve passar pelo interior da bucha guia, a distância será de 0,2 milímetros. Agora, quando o cavaco deve sair por baixo da bucha guia, a distância será igual ou maior do que 0,5 multiplicado pelo diâmetro do furo da bucha. Professor, qual a principal finalidade da bucha guia? É a de manter um eixo comum entre ela e o furo. E se existe um eixo comum, a gente pode dizer que as peças estão em posição coaxial, é isso? Exato. A bucha guia e o furo devem manter uma coaxialidade. Para isso, existem vários tipos de buchas guias. Deixa eu mostrar para você uma coisa que eu acho que você vai gostar. É uma bucha guia diferente. É a bucha guia longa. E eu tenho uma aqui, ó. A bucha guia longa é usada quando a distância entre o produto e a base de sustentação da bucha for grande. E ela deve ter as seguintes características. O ajuste se dá com a diferença entre o H7 e o N6. A distância que você vê aí, indicada pela letra E, deve ter a saída por baixo do cavaco. A bucha deve ter a borda para limitação da descida.
O diâmetro, o D minúsculo, será conforme a ferramenta rotativa. E o diâmetro maior, o D maiúsculo, deve ser maior que a ferramenta rotativa. Agora preste atenção. Quando dois furos estão muito próximos um do outro, a gente usa buchas guia com borda e travamento entre si. Ou usa uma bucha guia com diâmetro que comporte os dois furos e travamento lateral pelo parafuso. Agora, se for necessário trocar a bucha guia durante a usinagem, como é que a gente faz? Aí preste atenção. Nesse caso, a gente usa a bucha guia do tipo removível com ajuste H7J6, com cabeça recartilhada e travamento lateral por parafuso de fenda. Existe ainda um montão. Uma variedade enorme de buchas guia, inclusive buchas guia tecnologicamente muito sofisticadas, que servem para 3 usos diferentes. Aí é você quem vai escolher. De acordo com o projeto de dispositivos, é que a gente define o tipo de bucha guia que vai precisar. Concorda? E aí, Neuza, concorda comigo que pra gente escolher bem uma bucha tem que ter isso bem claro? Ah, eu nunca pensei que eu fosse aprender tanta coisa quando eu só queria descobrir uma bucha legal pro nosso kart. Bom, agora você tem condição de saber isso e muito mais, né? Porque você parou, pensou, estudou. E você também só tem a ganhar se estudar direitinho tudo que aprendeu na nossa teleaula de hoje. E um bom começo para isso é pegar seu livro, ler a lição e fazer todos os exercícios. Além disso, você vai se preparando para a nossa próxima teleaula, onde a gente vai estar estudando mais um elemento de apoio. Bom, por enquanto vamos ficando com a revisão. Tchau, Edgar. Tchau, Neuza. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente estudou um elemento de apoio chamado bucha. A gente viu que existem buchas de fricção radial, de fricção axial, buchas cônicas e as buchas guias. É, meu chapa, agora é com você. Vai ficando esperto aí que na próxima teleaula tem mais. E você já sabe, né? Para quem estuda, tudo é mais fácil. Para quem não estuda, a coisa é bem mais difícil. E a escolha é sua. Bons estudos e até a próxima.